Boa noite, mestre. Vamos iniciar esta sessão novamente com o objetivo de transmitir as boas novas de todas as nossas fraternidades. É com o maior prazer que estamos aqui novamente. Mais uma vez, lembro a todos que conseguimos estabelecer uma comunicação mais efetiva com os seres humanos. Todas as informações que estamos repassando são provindas da conjunção de todas as informações de todas as fraternidades, como se estivéssemos todos falando em uma só voz. A ideia hoje é falarmos sobre as questões que afetam o Brasil, a egrégora de energia que está pairando sobre este país. É importante dizermos que, como já foi dito anteriormente, no Brasil temos um ambiente ideal por conta da conjunção de várias raças, ou seja, de várias descendências diferentes. Assim também é no mundo espiritual, onde temos a conjunção de várias fraternidades, provindas de planetas diferentes, que num passado muito remoto surgiu na Terra em diferentes regiões. E agora, depois de muitos e muitos séculos, descendentes desses vários planetas estão aí em conjunção nessa pátria, na Terra Brasilis. Isso quer dizer que temos também lares ou cidades espirituais diferentes buscando os espíritos que outrora foram brasileiros. E gostaríamos então de explicar com um pouco mais de detalhes como funcionam as diversas moradas espirituais reinantes geograficamente no Brasil. Por exemplo, os espíritos que desencarnaram, cuja descendência outrora foi africana, são designados para cidades astrais com esta origem, assim também como os arianos e os asiáticos, que têm colônias ou cidades astrais específicas para suas origens. Desta forma, garante-se que os antepassados de cada ser estejam reunidos em uma determinada colônia ou numa determinada cidade espiritual. Mas temos também exceções onde há uma junção espiritual de seres de diferentes etnias, diferentes descendências. Neste caso, no momento de sua ascensão, é respeitada a sua vontade de estar em uma ou outra cidade espiritual. Mas, via de regra, segue-se os seus antepassados por afinidade. Portanto, o mecanismo de encaminhamento dos seres humanos que acabam de desencarnar segue, digamos assim, um ritual no qual seus antepassados, cuja energia ou frequência esteja mais próxima dos seres de luz, são encarregados de acompanhar a transição do ser desencarnado do plano material para o plano espiritual ou para o plano astral. Evidentemente, quanto maior o relacionamento entre esses seres do mundo espiritual ou do mundo astral, mais fácil é a comunicação entre os seres de luz ou os seres do mundo astral com o indivíduo que acabou de desencarnar. Por esta razão, dizemos que é importante que durante a sua permanência no plano material, você, ser humano, estabeleça uma relação com os seus antepassados através de orações a Deus, solicitando ou enviando energias positivas, mensagens carinhosas para eles. É importante que essas comunicações sejam realizadas. Como já foi dito antes,
Isso é um hábito mais comum nos seres humanos do mundo oriental, mas isso deveria ser seguido também por outras etnias. Isso não quer dizer que quem não estabelece essa comunicação em vida não será encaminhado pelos seus entes queridos. Porém, seria importante que os seus antepassados encaminhassem os seus respectivos descendentes. Evidentemente que quando esta relação entre os antepassados é bastante distante, eventualmente, pessoas que não fazem parte da linhagem familiar podem auxiliar, podem acompanhar o ser desencarnado para o seu devido tratamento. Mas nestes casos, o ser desencarnado fica à mercê da boa vontade de outros seres. Este fato deveria ser exposto a todos os seres humanos, porque com a divulgação desta informação, certamente iríamos modificar e muito as questões do plano astral. O que ocorre é que muitas vezes um ser desencarnado acaba não tendo o auxílio necessário em seu desencarne e fica perdido por conta de sua situação e acaba caindo em desespero. Acaba se desesperando e então cai em outros caminhos que poderiam ser evitados. Creio que é possível entender isso, correto? Digamos que uma porcentagem considerável de seres do plano astral poderia não estar na situação que se encontra, se houvesse o acompanhamento mais próximo de seus entes queridos. E neste caso, evitaríamos ter tantos seres perdidos no plano astral. Seres que vagam por anos e anos, perdidos, sem saber o que fazer, sem ter a quem recorrer, e que ficam submetidos a seres com energias, digamos, não tão boas, e que ficam como verdadeiros escravos desses seres mal intencionados. Se cada pai e mãe cumprisse o seu papel, cuidando efetivamente das suas crias, certamente essas crianças, depois de crescidas, seriam adultos que dificilmente se desvirtuaria do caminho do bem, do caminho da retidão. Porém, como é sabido, quando os pais não cumprem com seu papel, os filhos acabam se desvirtuando do caminho do bem. Da mesma forma, no plano espiritual, o exemplo se repete. Se os pais, durante a vida, educassem o filho de forma a orientá-lo sobre as questões dos antepassados, da importância dos antepassados e da importância de zelar pelo bem-estar dos antepassados, tudo seria muito mais fácil. Tudo seria mais organizado no mundo espiritual ou no mundo astral. Muitas e muitas almas ficam perdidas no plano astral durante anos e anos e acabam depois importunando os seres humanos. Por falta de conhecimento, estes seres desencarnados, perdidos, vão buscar a energia necessária no plano material e acabam, como é costumeiro dizer, vampirizando os seres humanos. E, evidentemente, eles escolhem os seres humanos que têm a maior afinidade com eles, ou seja, os seus próprios descendentes. E daí, por conta dessa busca de energia pelos seres do mundo astral, os seres humanos vampirizados acabam sendo prejudicados por estes teus antepassados que se encontram em dificuldades no plano astral. Podemos dizer que boa parte dos trabalhos dos seres de luz, com o auxílio de alguns seres humanos especiais, são realizados por conta destes seres no plano astral que se encontram, muitas vezes, em estados deploráveis,
por conta da falta de energia, por não saberem o mecanismo que rege o mundo astral. Por isso, precisamos que essas informações cheguem ao maior número de pessoas para tentarmos modificar este fato que ocorre no plano astral atualmente, de forma que nós, seres de luz, possamos trabalhar não no resgate de seres do plano astral, mas que possamos trabalhar auxiliando os seres humanos na sua evolução espiritual, de forma que o mundo inteiro possa pedir ajuda para nós. Podemos dizer, sem medo de errar, que hoje 90 a 95% das ações de atuação dos seres de luz, em conjunto com os seres humanos especiais, são usadas para esses resgates. E somente 5 a 10% das nossas atividades são realizadas para ações efetivas de ajuda aos seres humanos na sua evolução espiritual. Precisamos modificar isso mais rápido. Evidentemente que esses trabalhos com essas porcentagens demorarão muito para que sejam alterados de maneira significativa, mas temos que começar a agir imediatamente para que a humanidade, no futuro distante, se modifique com a nossa ajuda, com o nosso auxílio. Em nossa visão, para que esta questão mude, precisamos começar a modificar o relacionamento entre pais e filhos. A educação de um filho, em todos os aspectos, é de responsabilidade de seus pais. A educação tradicional, a educação ética e a educação espiritual são de responsabilidade dos pais, unicamente dos pais. Atualmente, sabemos que esta responsabilidade tem sido transferida pelos pais para as escolas e religiões. Os pais pensam que a educação de um filho deve ser transferida para os professores, que a educação espiritual deve ser transferida para os líderes religiosos. Digo que são erros muito grandes que vêm trazendo consequências horríveis na atualidade. Portanto, é muito importante que os pais cumpram o seu papel e há de se ter responsabilidade quando se põe um ser humano no mundo. Hoje em dia, a banalidade rege boa parte do mundo material quando se trata da educação dos filhos. Cada vez mais, os seres humanos estão desviando o seu foco e deixando de lado a essência da vida terrena. É importante que os seres humanos nasçam, cresçam e se reproduzam. Porém, é necessário que isso seja feito com grande responsabilidade. Isto começa com a banalidade do sexo atualmente. Sabemos que o sexo na atualidade se desvirtuou muito do seu real objetivo, que seria a reprodução dos seres humanos e que teriam um laço que deveria ser de vida eterna. Por conta da atual situação da humanidade, esta questão se desvirtuou totalmente. Novamente, o ser humano nesta questão busca simplesmente o seu prazer e nada mais. Por conta deste fato, muitos aspectos negativos, muitos impactos ocorrem. A irresponsabilidade do fato de gerar um ser humano é uma coisa abominável, realmente abominável. Há de se dizer que o sexo não deveria ser utilizado somente para fins de prazer. Para os seres humanos que buscam apenas o prazer, é possível que seja realizado o sexo sem conceber um filho. Portanto, se dois seres humanos se unem sem a intenção de gerar um filho,
é necessário que se utilizem esses meios contraceptivos e que somente gere-se os filhos na situação ideal do amor entre duas pessoas. Entendemos que vários fatos podem ocorrer no decorrer da vida de um casal. Entendemos que durante a vida de um casal, modificações podem ocorrer que venham a ocasionar eventuais separações. Porém, é importante que no momento de conceber um ser humano exista o amor. E para tal, é importante que um planejamento seja feito para que os filhos recebam o devido cuidado, o devido amor, a devida educação. Porque um laço maternal e paternal, ele se carrega durante toda a vida material. É importante que se diga isso. Após a morte de seu pai ou sua mãe, o filho deve sim orar para que seu pai ou mãe, ou mesmo os seus entes queridos, estejam da melhor forma possível no plano astral. Tenha certeza de que as orações para os seres desencarnados trazem uma energia fundamental para eles, principalmente logo após o desencarne. A energia da oração é fundamental para que o ser que acaba de desencarnar consiga superar os desafios na transição entre o mundo material e o mundo espiritual. Por isso, é tão importante ter orações e envio de energia positiva logo após o desencarne e nos dias posteriores, para que o ser desencarnado se sinta apoiado, se sinta devidamente energizado neste momento importante de transição. Com as energias renovadas das orações, mais o auxílio dos seres de luz de sua linha familiar, o desencarne é muito mais facilitado. Daí a importância dessa transmissão de energia. A milenar sabedoria do mundo oriental, transmitida de geração a geração, faz com que os seres desta linhagem tenham os procedimentos mais adequados para estas ocasiões. É sabido que até antes do desencarne de um ser humano, os seres de luz, os seres do plano astral, com a energia devidamente elevada, sabem da situação do ser humano e já preparam o plano astral para o recebimento deste ser humano. Daí, a transição é muito mais fácil. A transição é praticamente imediata. Evidentemente que isso depende do merecimento de cada ser humano, mas a lei da ação e reação é seguida à risca. Portanto, se o ser humano em sua vida terrena deixou de andar na retidão, ele terá que pagar o seu preço no plano astral. Os seus antepassados, na medida do possível, vão orientar sobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Então, quando o ser humano precisa passar pelas suas provações, esta questão é inevitável, porém é plenamente informada para ele. Portanto, os seres humanos que não seguem ou não conhecem estas questões precisam ser informados, devidamente informados sobre toda essa gama de informação, sobre a responsabilidade da educação dos pais para com os filhos e também dos seres humanos para com os seus antepassados. Caso essas informações sejam transmitidas, certamente o mundo irá se modificar aos poucos. Então, teremos uma evolução espiritual ocorrendo de uma maneira mais acelerada. É importante que se diga que estamos aqui unidos, todos nós, de várias fraternidades, evidentemente incluindo as fraternidades orientais,
mas todos nós reconhecemos que há muito a aprender com esta fraternidade do mundo oriental. Todos nós reconhecemos que esta fraternidade oriental, por conta de seus milenares conhecimentos e de sua disciplina e organização de seus membros, está numa situação diferenciada por conta destes mecanismos que acabamos de informar para vocês. Há muito que se trabalhar para que este mesmo conceito seja aplicado em todas as outras fraternidades. Há muito que se trabalhar, há muito o que se informar para todas as fraternidades até chegarmos ao ponto do que ocorre na fraternidade oriental. Mas este é o preceito que deve ser seguido por todos nós. Cada uma das fraternidades trabalha da melhor maneira possível, mas sabemos que nestes assuntos aqui tratados, temos sim muito a aprender com nossos amigos da fraternidade oriental. Portanto, somos muito gratos por estarmos convivendo harmonicamente neste trabalho que estamos realizando hoje e nas demais sessões, porque estamos sim também aprendendo muito entre nós das fraternidades. Esta oportunidade de estarmos trabalhando juntos está sendo maravilhosa, não só para vocês, seres humanos, mas também para nós, seres de luz, que estamos aqui reunidos, longe de nossas fraternidades, aprendendo o que há de melhor dos mundos existentes nos nossos universos. E tenho certeza de que ainda teremos muito, muito a aprender. Cada uma das fraternidades trabalha de uma maneira diferente, possui procedimentos, rituais e por isso temos muito a aprender com este trabalho. Portanto, somos muito gratos. Temos muito a agradecer por este trabalho, formar tão lindamente com um objetivo tão importante, não só para o plano material, mas também para nós do plano espiritual. Esperamos que sessões como esta sejam muito mais efetuadas em todo o universo. Certamente, todos nós esperamos por isso. Creio que por hoje estamos satisfeitos com as mensagens transmitidas. Muito obrigado ao Mestre Tanaka, a todos os seres de luz aqui presentes. Esperamos novamente nos reunirmos na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus.